Um evento único voltado para a comunidade médica e também as áreas da saúde. A Jornada Médica Internacional acontece em Erechim a partir de amanhã, quarta-feira, com eventos paralelos para os estudantes e também os profissionais da saúde pública. Juntamente, nós vamos celebrar o Dia Nacional da Imigração Judaica, que acontece no próximo final de semana, lá no município de Quatro Irmãos. E se você tem interesse em participar desse grande evento, é só acessar o site do Polo de Turismo e fazer a sua inscrição. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o Dr. Valdemar Bliacherini, que também faz parte aí da equipe que está promovendo em Erechim a segunda Jornada Médica Internacional. E juntamente com isso nós vamos celebrar o Dia Nacional da Imigração Judaica. Doutor, bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse evento que tem relevância mundial. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço o convite e, ao mesmo tempo, eu fico honrado por poder falar de alguma coisa muito importante, como você destacou. O nosso congresso, a nossa jornada, de fato, é uma jornada internacional. E, com ela, nós trouxemos figuras importantes de todo o mundo mesmo, dos Estados Unidos, de Israel, do Canadá, de São Paulo, de Porto Alegre e de Erechim também. Então, eu queria chamar a atenção da importância desse evento que nós estamos trazendo para Erechim. Nós não estamos trazendo para Erechim porque nós somos erechinenses. Eu nasci em Erechim, mais precisamente em Quatro Irmãos, mas Quatro Irmãos era distrito do município de Erechim. Então eu sou erechinense. Eu estou trazendo para a minha terra natal aquilo que eu encontrei de melhor, e oferecendo para a classe médica avanços científicos, avanços na ciência médica e colocando à disposição. Para isso, é preciso que haja o interesse, o que desperte o interesse dos médicos que estão aqui, dos estudantes de medicina. Sim. Que eu acho, Sandra, que esses estudantes de medicina, eles precisariam, no mínimo, ser liberados das aulas no dia da jornada. Então, aproveito essa oportunidade para pedir para a diretoria da Faculdade de Medicina de Erechim olhar para esses futuros médicos, para a importância que eles têm de assistir essa jornada internacional. E para isso eles precisam ser liberados das aulas. Verdade. Essa é uma oportunidade que os médicos da sua época levaram muito tempo para poder se inserir num congresso tão importante. E eles, antes de ser formados, já conseguem acessar profissionais dessa envergadura. Muito mais. Atualmente, os médicos daqui que querem um aperfeiçoamento científico, um aperfeiçoamento na sua profissão, eles têm que ir para um centro grande ou então para fora do país, pagando o deslocamento, inscrições caríssimas, de alto valor, para assistir o congresso de uma especialidade. Nós aqui temos uma jornada multidisciplinar. Vai ter saúde pública, vai ter neurologia, neurocirurgia, vai ter ortopedia, enfim, é um congresso abrangente, multidisciplinar. Também tem um site onde as pessoas podem fazer sua inscrição, mesmo não sendo da área médica, é só se inscrever e pode participar. Pode, é só se inscrever. Eu estou falando dos médicos, mas na classe médica existem os dentistas, os odontólogos, existem os enfermeiros. As enfermeiras, elas exercem uma função importantíssima dentro do plano médico. São pessoas que estão sempre junto com o doente ou com o paciente. Então, é direcionado para toda a classe médica e para a população em geral.
Pois é, doutor. Além de ter todo esse evento que é a Jornada Médica, essa troca de conhecimento, nós também vamos ter um evento na sexta-feira à noite, onde nós vamos juntar as etnias, juntamente com a etnia judaica, e justamente para que as pessoas conheçam mais essa união que existe aqui na região. Pois é. Os judeus são uma minoria étnica pouco conhecida. E uma das finalidades, dos objetivos desse encontro dos judeus das colônias é para mostrar ou para dizer que os judeus, eles não são mais nem menos que ninguém. E desmistificar essa diferença que alguns colocam e que não existe. Então, aqui nós temos a oportunidade de conviver com os alemães, os italianos, os eslavos, de um modo geral, com os nativos, e isso faz com que haja uma integração de povos que muito nos ajuda, sob o ponto de vista sociológico. Agora vamos falar um pouquinho do doutor. O senhor nasceu em Quatro Irmãos, no hospital onde toda essa história da jornada surgiu. Sim. Ou numa carroça? Bom, já que é para falar a verdade, a Tardinha, lá na colônia Baronesa Clara, onde morávamos, na colônia 21, a minha mãe, gestante de mais ou menos 36 semanas, ela começou a sentir pequenas contrações. E ela falou para o meu pai, olha, eu estou sentindo algumas dores. Ela não sabia falar contrações, mas ela sentia, eu estou sentindo algumas dores, que eram seguramente as contrações que ela estava sentindo. Como anoitecia, Sandra, tinha que pegar os cavalos no potreiro, tinha que embrochar a carroça, não sei se ainda fala isso, mas é atrelar os animais ao veículo, na época era a carroça. E isso só foi possível no amanhecer do dia seguinte. Nossa, mãe. Então, no dia seguinte, os cavalos foram pegos, atrelados na carroça, e se andou da colônia Baronesa Clara até Quatro Irmãos, mais ou menos uns 14 quilômetros. E, com o balançar da carroça, as contrações aumentaram a frequência e a intensidade. E a minha mãe deu à luz dentro da carroça, chegando no hospital. E nesse momento, o doutor Otto, que estava lá, me pegou e me deu a assistência neonatal. E ele segredou, ou cochichou, ou profetizou no ouvido da minha avó, diz, olha, este vai ser doutor. A minha avó me contou essa história, que eu ia ser doutor, e eu achei que eu tinha que ser. E hoje, por ironia do destino, eu sou ginecologista e obstetra. Pois é, doutora. E o hospital lá em Quatro Irmãos, ele tem uma importância muito grande para a história do município, mas principalmente para a comunidade judaica. E estar resgatando, fazendo essa união dos povos e criando eventos em Quatro Irmãos, mesmo não morando mais lá, tem um significado especial? O significado maior do Hospital Leonardo Cohen é que o Hospital Leonardo Cohen foi o primeiro hospital israelita do Brasil. Na época, trazia médicos europeus, principalmente do Reino Unido, da França, para exercer as suas atividades dentro daquele hospital. Que, aliás, aquele hospital, ele foi projetado numa planta que veio do Reino Unido, Sim. Pela graça da ICA, que é a Jewish Colonization Association, fundação estabelecida ou criada pelo Barão Hirsch e pela Baronesa Clara, e eles construíram esse hospital. E nesse hospital nasceram médicos
que começaram o Hospital Albert Einstein. Eu sou um deles. Olha só que história então, bonita. essa é uma história que me comove, porque o Hospital Albert Einstein poderia ser chamado como o hospital que nasceu do Leonardo Cohen, que foi o segundo hospital israelita no Brasil. Isso é uma história bem interessante, eu acho que o público, de um modo geral, merece saber. Pois é. Sábado a gente vai ter aí um passeio que as pessoas podem ir. O erechinense às vezes gosta de ir no coletivo, então terá transporte também para fazer esse deslocamento das pessoas até lá. Nessa rota, o que a gente vai aprender e entender da história da comunidade judaica? Essa caminhada, Sandra, essa caminhada, ela vai trilhar os caminhos que a imigração judaica fez para chegar até aqui. Ela vai simbolizar essa trajetória, porque os judeus, eles saíram de perseguições graves que atentavam para a sua vida, onde eles eram castigados física e mentalmente, eram hostilizados de todas as maneiras, e eles saíram do leste europeu e vieram graças ao Barão Hirsch e à Baronesa Clara e fizeram essa trajetória. Isso também lembra a saída dos judeus do Egito, que no Egito os judeus eram escravos. E lá, quando se abriu as águas, se abriram as águas do Mar Vermelho, se abriram, os judeus atravessaram e foram para a Terra Prometida. Então, é mais ou menos lembrando essas histórias. É isso que quer simbolizar essa jornada, essa caminhada. E também faz parte de uma maior integração entre os povos. Em caminhando, a gente vai se entendendo, vai se integrando. Pois é. O judeu, ele é um povo que ele gera muita curiosidade na população. Por exemplo, ele tem hábitos que nós, pessoas de outras etnias, não temos hábitos. O que fez com que o judeu tivesse o hábito da oração, o hábito de guardar dinheiro, da comida diferenciada, de amor pelo país, por Israel, assim como ninguém tem a não ser vocês? O hábito pela oração é desde os tempos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um judeu que nos ensinou tudo isso. Jesus Cristo nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu porque era judeu. E depois de 17 anos, São Pedro e São Paulo formaram a religião católica, que é uma sequência do judaísmo. Então, esse amor pelas orações, o amor pelo livro, é uma, não digo uma tradição, mas é um instinto, é um ensinamento que Moisés recebeu ao receber as tábuas dos 10 mandamentos. Então, isso vem daqui, do que eu acabei de falar. E quando os judeus têm amor pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, pelo metal. Eles têm amor pelo dinheiro que representa a sua capacidade, o seu poder intelectual, moral. Então, esse é o dinheiro, é o capital que os judeus apostam muito. O capital maior é o capital intelectual. Então, eles sempre foram adeptos
há estudos, há evolução técnica, científica, e não é por acaso que a maioria dos prêmios Nobel foram conquistados por uma minoria de um povo, que é o povo judeu. Por que toda família judia tem um médico? Olha, eu não saberia te dizer, mas desde os tempos antigos, por exemplo, Maimônides, foram médicos, né? E o judeu, de um modo geral, ele tem uma capacidade de ouvir. Ele tem uma capacidade de olhar, cheirar, palpar, auscultar. E isso faz parte da verdadeira medicina, da medicina ancestral, porque a medicina moderna, ela é calcada em equipamentos que fazem exames de laboratório, exames de imagem, exames com radioisótopos, etc. Mas a medicina ancestral é aquela medicina que fazia o diagnóstico olhando, palpando, cheirando e ouvindo. Então, Sandra, a medicina se faz através do exame físico e da história. Excepcionalmente, você precisa de um exame para confirmar o teu diagnóstico. Mas 90% dos diagnósticos se faz com a história e o exame físico. Doutor, essa ligação forte aí que o judeu tem, como você acabou de dizer, de ouvir, de prestar atenção nos sinais, quer dizer que ele acredita em Deus apenas, ou ele acredita nos santos e outras religiões que acabaram surgindo aí no decorrer do ano, do desenvolvimento do mundo? Os judeus acreditam num único Deus. É o primeiro povo monoteísta. Ele acredita em Deus sem intermediações. Nós não temos santos, não temos imagens para adorar, e essa história ela se mantém, como sempre foi, direcionada para um único Deus. Na Igreja Católica nós temos 10 mandamentos, e no judaísmo? Tem os mesmos 10 mandamentos da Igreja Católica. A diferença da Igreja Católica para o judaísmo, uma das diferenças, é que a Igreja Católica faz o voto de pobreza. Tem que ser pobre. Sim. O judeu acha que não é preciso ser pobre. Pelo contrário, ele precisa não ser pobre para não depender de ninguém, para não precisar receber auxílio e ficar dependente de quem está auxiliando. Ele acha que você, ao invés de, em sendo pobre, você vai dar um auxílio para esse pobre, não consegue. Você ensina ele a não ser pobre, a não depender de ninguém. Essa é a diferença que eu, particularmente, vejo entre uma religião e outra. Mas são as religiões mais próximas que existem, o catolicismo e o judaísmo. São uma dependente ou descendente da outra. O solidel, aquele manto, aquela coisa toda que são iguais. E a gente vai ter aí na jornada médica também um rabino que tem um know-how muito grande em todo o Brasil, que vai poder também conversar com a gente sobre esses temas, né, doutor? Pois é, Sandra, você me perguntou, eu fui obrigado a responder. Mas quando vier aqui o rabino Newton Bonner, o Bonder, né? Ele vai falar com muita propriedade sobre esses assuntos. Sim. Ele é uma autoridade, ele é um cara que vale a pena ouvir, vale a pena mesmo, porque ele é um cara que explica o que é o judaísmo, não da maneira que eu expliquei, ele explica de uma maneira didática, agradável,
aceitável, boa de ouvir. Pois é, doutora, justamente o senhor deu o pontapé para gerar curiosidade nas pessoas para que elas possam fazer esses questionamentos. Foi com esse intuito que a gente quis ouvi-lo pela sua experiência e pela sua história de vida, que é bastante grande já. Durante a jornada médica, então, vai ser possível a gente tirar essas dúvidas lá no passeio também, conhecer esses lugares, porque quando a gente está vendo em loco, aí as dúvidas surgem. Sim. Será o momento ideal, então? Sim, vai ter oportunidade de tudo isso. Por isso que eu digo que essa jornada médica internacional, o encontro dos judeus das colônias, reunindo famílias que não se viam há muito tempo, que nem se conheciam, primos que nem se conheciam, vão ter oportunidade de se reunir em Erechim, Quatro Irmãos, na região do Alto Uruguai, Planalto Médio. Além disso, tem essa caminhada, essa jornada é mais ou menos que como a carroça cheia de abóboras, a carroça andando, as abóboras vão se acomodando. Então, isso tem essa finalidade também. Então, é um momento rico que nós, erechinenses, estamos trazendo para os erechinenses. Porque havia uma história também que dizia assim, os judeus vieram para Quatro Irmãos e ganharam muito dinheiro e foram embora. Mentira, não foram embora. Muita gente boa e muito boa ficou, está lá em Quatro Irmãos, está lá em Erebango, Erechim. Judeus também não foram. Quando foram embora, foi para se aculturar. Quando eu fui embora, fui atrás de me alfabetizar, de estudar, de me preparar. E tanto é que eu voltei. Eu estou de volta. Assim como eu, muita gente está de volta. Esse pessoal que vai vir para cá, a maioria são gente que foram imigrantes que aportaram ou para Philipson ou para Quatro Irmãos. E agora nós estamos indo para a Argentina, para Buenos Aires, para Entre Rios, para os pontos onde imigraram os judeus, também trazidos pelo Barão Rich, pela Baronesa Clara. E para verificar uma história muito triste, porque o barão e a baronesa, quando eles morreram, eles tinham perdido um filho que tinha 30 anos só. Eles pensaram que eles não deixaram descendentes nenhum. E eles adotaram 3 crianças, 2 jovens e uma jovem. E esqueceram, ou não sabiam, não ficaram sabendo, que eles tinham uma menina, uma criança, que tinha pouca idade, que era neta deles, através do filho, do Lucien, que era casada com a Michaele Varsano, ou Michele Varsano. E essa Michele Varsano teve uma filha, chamada Nili, que morou em Buenos Aires. Em 1974, ela tinha 87 anos. Sim. E ela morreu em situações degradantes. E eles não sabiam, não sabem disso. Morreram antes. E é uma história que nós estamos resgatando. Isso foi contada pelo livro, até recomendo, o livro Páginas Lacradas. Pode anotar, Páginas Lacradas. Quem escreveu esse livro foi a Dora Oppenheim. Dora Oppenheim. Um livro muito bem escrito, que resgata essa história que é uma biografia do casal Rich. E conta essa história que eu estou te contando, que acho que pouca gente sabe. Pois é. Doutor, obrigada por estar aqui hoje falando da jornada médica, estendendo o convite para os acadêmicos, para os profissionais das áreas da saúde aí participarem. Vai ser um evento incrível e também toda essa história aí que é importante a gente conhecer, é importante passar para os nossos filhos, passar para os nossos amigos, para que eles tenham esse conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, então é sempre bom aprender. Obrigada, doutor Valdemar.
Obrigado você e até a próxima.